Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal. Me conta como que tá o clima aí na sua casa para as festas de fim de ano? Eu por aqui já estou bem animada para rever a família, para revisitar um monte de história boa que fica naquela memória afetiva. É assim com você também? Vai ter Natal aí na sua casa? Não vai ter? Você tá animado para o Ano Novo? Ainda não? É tanta demanda nessa época, né, gente, que mesmo que a gente não queira fazer nada, é capaz da gente cansar só de ver o movimento, a correria de outras pessoas. E nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar como atravessar esse período com menos estresse. Se você está precisando ter uma conversa difícil com alguém da família, está precisando aprender a dizer não para alguém, dividir melhor as tarefas, já está aí ansioso pensando que pode ser um climão encontrar aquele tio, aquela prima, sei lá. Às vezes rola um climão, né? Nessas festas de fim de ano. Então fique até o final, porque eu quero te ajudar a passar por esse período com menos estresse. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui para a gente continuar tendo essa troca positiva semanalmente. Olha aqui no meu olho. Você concorda comigo que é comum a gente colocar um monte de expectativa no fim de ano? Para muita gente, é um tempo de ansiedade mais presente em função dos momentos de celebração, de festa, de reconexão. Mas para outras pessoas pode existir nessa ansiedade um sinônimo de cobrança, tensão, em alguns casos até mágoas não resolvidas, situações bem mais pesadas. Em qual desses dois grupos você está nesse momento? Com qual deles você se identifica? Já parou para pensar que essas datas, o Natal, o Ano Novo, elas despertam tanto amor em uns, né? Tem gente que fica mais generosa, enfim, muda até o comportamento pelo tal espírito natalino, mas também provoca muito desconforto em outras pessoas. Como que a gente pode então tornar esse período mais leve, mais significativo e aproveitar melhor? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as festas de fim de ano, elas não precisam seguir um roteiro idealizado. Você não tem uma família perfeita, eu não tenho uma família perfeita, a realidade na casa de cada um é diferente e não adianta a gente querer comparar a nossa casa com a casa do vizinho, do amigo, do artista que você acompanha na internet. Eu adoro uma definição do psicanalista inglês Donald Winnicott que resume isso pra gente da seguinte forma: não existe perfeição em nenhum ambiente humano. Vou até respirar. Não é? Dá um conforto isso, gente. Não existe perfeição em nenhum ambiente humano. Nada precisa ser perfeito. Ter uma experiência suficientemente boa já basta, ou deveria bastar. Por isso, seja gentil com você, com os outros, evite conflitos. Sabe aquelas discussões que não vão levar a gente para lugar nenhum? Falar de política, de futebol, de religião, da vida do primo, sei lá. Se for para deixar alguém em constrangimento, não faça, não fale. Aproveite esses encontros de fim de ano para ouvir mais, observar mais, ter uma escuta empática, uma fala também empática, livre de julgamentos. Não queira medir forças com ninguém. Sabe quando começa uma discussão e você no final quer ter razão? Pra quê? Pro seu ego? Se você presenciar um início de confusão com outras pessoas, seja aquela pessoa que chega para mediar, botar panos quentes, acalmar os ânimos. Tente dizer algo do tipo assim: olha, eu entendo o que cada um de vocês aqui está tentando dizer, mas vamos aproveitar essa noite, gente. É dia de festa, né? Vamos sentar depois, conversar com calma, falar sobre isso com calma. O que vocês acham dessa ideia? Né? Seja aquela pessoa que joga um pouquinho de luz no meio da confusão. Essa é uma forma de demonstrar empatia, validar também os sentimentos das outras pessoas, ajudar a desarmar essas tensões. É sempre possível. E eu acredito nessa sua capacidade, hein? Você está aqui nesse canal para treinar essa inteligência emocional, para treinar esse tipo de atitude. Uma outra situação que é bem difícil e que pode estar acontecendo aí na sua casa é quando a família, nessa época, atravessa um luto. Seja algum parente que morreu ou uma situação de doença grave. Você está passando por alguma situação assim? Perdeu alguém que você ama muito? Tem alguém que você ama muito que está doente? É você que está doente, que está atravessando uma fase difícil?
que eu tenho para dizer para você, para sua família, é que nessa hora a gente precisa reconhecer os nossos limites emocionais e respeitar os nossos limites emocionais. Será que vai caber festa esse ano na sua casa? Se a sua família avaliar que sim, que a confraternização deve ser mantida, vamos também trazer uma reflexão. O que a gente aprende junto com essa experiência? O que a morte dessa pessoa nos trouxe de aprendizado? O que essa doença que a gente está atravessando, essa dor, o que a gente está aprendendo com isso? A gente pode sempre olhar para essas situações difíceis e aprender que cabe a cada um de nós no dia a dia valorizar mais o toque, o abraço, a conversa, o olho no olho, valorizar também o silêncio. Quantas vezes, numa hora de dor, de luto, é muito melhor a gente acolher em silêncio do que ficar falando um monte de palavras ao vento? O silêncio, a empatia, né, do toque, do abraço, vou ser redundante aqui, do olho no olho, tudo isso vale muito mais do que qualquer palavra. Então, vamos aproveitar também esse tempo para a gente entender o que a gente está sentindo, né? Para a gente lidar de forma consciente com a nossa realidade e aproveitar também para cultivar a gratidão. A gratidão, ela tem um poder tamanho na vida da gente. Agradeça pelos desafios que você teve ao longo desse ano, agradeça pelas suas conquistas, agradeça por ter pessoas aí ao seu redor, caminhando com você nessa vida. Não se apegue ao que te faz mal, não, tá bom? Treine o seu cérebro a perceber quais são os aspectos positivos do seu dia a dia que merecem ser celebrados, hoje, agora. Então chegue para as festas de fim de ano com o seguinte compromisso com você mesmo: eu vou ser grato e aproveitar o momento sem julgamentos. Repita comigo: eu vou ser grato e aproveitar esse momento sem julgamentos. Crie um propósito para o seu fim de ano. Esse período de Natal, Ano Novo, é um convite para a gente se reconectar, tanto com a gente quanto com as outras pessoas. Então acolha os seus sentimentos, use de uma comunicação empática, como eu sempre defendo por aqui, e também da autorreflexão para lidar com seus desafios de uma forma melhor. Seja o que for que aconteça nesse fim de ano, você vai lembrar de mim e desse vídeo. O mais importante não é o evento em si, mas é como você se sente e como você se cuida. Então, se você gostou desse tema, compartilhe nos comentários como que você costuma lidar com as festas de fim de ano, que eu vou adorar saber. Eu sou a Aline Andrade, psicanalista, especialista em comunicação e comportamento, e nesse canal eu te ajudo a construir uma melhor relação com você mesmo e com as outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Te espero na semana que vem. Um beijo e um Feliz Natal para você e para sua família.